3, 2, 1. Grandeza para o Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. E glória a Deus porque o nosso Salvador nasceu. Louvado seja Deus. Queria desde já agradecer a presença aí do nosso irmão Jairo, Micael, toda a família, Micael também, que Deus abençoe. E cada amado irmão, amém, irmão? Vamos nesse momento meditar um pouco na palavra do Senhor sobre a história do nascimento de Jesus. E a palavra do Senhor, queridos irmãos, o Senhor sabe os motivos, mas nós não temos a afirmação bíblica do dia do nascimento de Jesus. Mas o importante é que ele nasceu, amém? Amém? Então, essa data, muitos comemoram o nascimento de Jesus, mas historicamente, biblicamente, nós não sabemos o motivo, mas Deus, que é dono, de toda a ciência e sabe todas as coisas, o Senhor assim decidiu, não deixar escrito esse detalhe sobre o nascimento de Jesus, a data. Mas a palavra do Senhor, ela traz de forma detalhada como ocorreu ali o momento do nascimento de Jesus. E é importante a gente entender isso, porque o nascimento de Cristo, queridos irmãos, amada igreja do Senhor, não foi algo que aconteceu de forma premeditada, que aconteceu
aconteceu com improviso, mas foi algo planejado por Deus desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Nós temos referência no livro de Gênesis que o próprio Deus ali, quando Adão e Eva haviam cometido o pecado, Deus disse que nasceria um menino, um homem, nascido de mulher, que este seria ferido no calcanhar por uma serpente, e ele esmagaria a cabeça da serpente. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor traz várias profecias sobre Jesus. Como os irmãos bem sabem, cada livro foi escrito em muito tempos antes do Novo Testamento. Como, por exemplo, o livro do profeta Isaías, que 400 anos antes de Cristo, aproximadamente, ou mais, ele profetizou. Ele é praticamente o profeta messiânico. É um livro que contém mais profecias sobre Jesus. E lá em Isaías capítulo 9, ele vai descrever algo muito importante. Ele vai dizer: um menino se nasceu, um filho se nos deu, e sobre ele carregará sobre os seus ombros todo o poder e majestade, e o seu nome seria Deus Forte. Que mais? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele carregaria sobre ele a maior responsabilidade. A maior responsabilidade, que seria de redimir o mundo através da sua vida. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no texto que a gente leu no início. Lucas capítulo 2, versículo 8. Nós temos aqui, irmãos, de forma detalhada, também temos em Mateus no capítulo 1, sobre o nascimento de Jesus. E Lucas, ele se atenta em escrever de forma detalhada como ocorreu o nascimento de Cristo. E a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8 diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Atenção, igreja, preste atenção na palavra. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Atenção, igreja. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Louvado seja Deus. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em uma faixa, deitada em uma manjedoura. E de repente, diz a palavra do Senhor, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial. Louvado seja Deus. Louvando a Deus e dizendo, olha o que os anjos diziam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Louvado seja Deus. Os anjos declaravam isso: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra. Havia chegado porque o Senhor queria bem à humanidade. O Senhor prometeu essa esperança para o povo. Louvado seja Deus. E verso 15 vai dizer: quando os anjos se afastaram deles, voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém
e vejamos os acontecimentos que o Senhor deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e a criança deitada na manjedoura. E vendo isto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino, louvado seja Deus. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido, visto, como lhes tinha sido anunciado, louvado seja Deus. Aqui mostra de forma detalhada, queridos irmãos, o privilégio que os pastores que estavam ali no campo tiveram. E o interessante que nós temos aqui, descrito na palavra, no início do capítulo 2, como o nosso irmão Edivaldo falou, José não foi chamado a ir até Belém por acaso. José estava em Nazaré, na Galileia, era onde ele morava com Maria, mas houve um período onde o rei, o governador, ele havia publicado um decreto de alistamento. E como José era da linhagem de Davi, Jesus era descendente de Davi, e a promessa era que o Salvador nasceria em Belém, então ali José, não por acaso, mas projeto de Deus, no tempo certo de Deus, porque precisamos entender uma coisa: quando Deus fala, Ele cumpre, louvado seja Deus. Quando Deus Ele diz, acontece. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Senhor diz que nenhuma palavra que sai da boca de Deus voltará para Ele vazia. Mas entendemos, irmãos, que o Senhor Ele é fiel, Ele não falha, Ele cumpre e realiza segundo a sua vontade. Haja o que houver, venha o que vier, possa rei, majestade, império, governo, tentar de todas as formas mudar o destino que Deus já traçou, mas não conseguirão, porque Deus governa sobre todas as coisas e nada foge do controle de Deus. E era a promessa de Deus que o Salvador nasceria na cidade mais desprezada, na cidade mais simples, mais humilde. Era de lá que viria o Salvador. Era de Belém, que significa casa do pão, simbolizando já o que Jesus diz lá em João capítulo 6. Jesus diz: eu sou o pão da vida, louvado seja Deus. Quem crê em mim jamais terá sede, e quem come do meu pão jamais terá fome, porque o pão que eu dou, ele é um pão para a vida eterna, louvado seja Deus. E esse menino, queridos irmãos, que a palavra do Senhor descreve lá em Mateus, que quando José vem com Maria para Belém, eles não acharam nenhuma hospedaria para poder estar ali, passar a noite, e Maria já estava prestes a dar a luz. A palavra diz que não havia nenhum local para que eles pudessem repousar, como prometido, como profecia. Ele foi ali rejeitado pelos seus, pela sua cidade, não havia espaço para Jesus. Mas ele foi ali levado para um curral, para um lugar onde ficavam os animais. Jesus foi levado e Maria já estava para dar a luz. E a palavra do Senhor ela declara que por mais que ele tenha sido rejeitado pelos homens, ele estava sendo aprovado no céu, louvado seja Deus. Por mais que os seus estivessem ali procurando matar, como assim fez o rei Herodes, quando os magos chegaram do Oriente, de longe, chegaram distante, os magos, não eram 3, tá bom, irmãos? A palavra diz que eram os magos. Eles chegaram ali e foram até Herodes e disseram:
disseram: onde nasceu o rei dos judeus? Onde nasceu o Salvador? E Herodes, como rei, governador, ficou preocupado, porque o seu trono estava sendo ameaçado. E ele ali reúne todos os fariseus, todos os escribas, para ver na profecia aonde o menino nasceria, diante do período em que os magos, os sábios viram a estrela descendo ali no Oriente. Eles ali calcularam e o menino estava com aproximadamente 2 anos. E aí o rei Herodes decretou que matasse todos os meninos abaixo de 2 anos, não somente ali da Judéia, mas também das regiões vizinhas. Foi um momento sangrento, mas José, sendo advertido em sonho, saiu com o menino para o deserto. Por mais que quisessem, e ali também era um plano de Satanás, quisessem matar o Messias, o ungido do Senhor, o Filho, o Salvador da humanidade, não era possível, porque a perfeição de Deus, o plano de Deus estava sobre ele, e não havia quem pudesse impedir, louvado seja Deus. E quando passou o tempo, queridos irmãos, a palavra diz que o rei Herodes morreu, e José voltou com Maria. Mas o detalhe importante que eu quero trazer para os irmãos é o que acontece no seu nascimento. Que embora que Jesus estivesse ali nascendo em uma manjedoura, estivesse ali nascendo em um curral, a palavra do Senhor diz que isso não impede que Jesus recebesse toda a glória e majestade, louvado seja Deus. E nós vemos que quando aqueles sábios, aqueles magos, quando diz magos, está falando de sábios, tá bom, irmão? Palavra sábios, pessoas que estudavam os astros, as estrelas. E eles ali foram também revelados, com certeza por Deus, sobre o grande Salvador. E a palavra do Senhor diz que quando esses magos, eles chegaram ali e encontraram o menino, eles levaram presentes para Jesus. Presentes que têm significados importantíssimos. O primeiro presente que Jesus recebeu dos magos foi ouro. Ouro significa justamente realeza, majestade. Então Jesus ele é considerado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é considerado rei porque ele governa, ele é o soberano. Ele mesmo diz em sua palavra, lá em Apocalipse: eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, louvado seja Deus. Eu sou aquele que estive morto, mas hoje estou vivo, louvado seja Deus. E o segundo presente, queridos irmãos, que eles levaram foi incenso. O incenso era o aroma utilizado no tabernáculo, quando o sacerdote oferecia sacrifício a Deus. Então, o incenso simboliza que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor soberano, que Ele é o Filho de Deus que desceu da glória. Ele não nasceu naquele momento de Maria, mas Ele já estava no céu. Ele estava desde a fundação do mundo com o Pai. A palavra do Senhor em João, ele descreve isso de forma clara. Quando você lê o livro de João, no capítulo 1, você vai ver lá no início que Ele era o Verbo. No princípio Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Jesus nasceu como homem e habitou entre nós, cheio de graça, de esplendor, de poder e majestade, louvado seja Deus. E muitos tentam desconsiderar isso. Acham que Jesus é o arcanjo Miguel, acham que Jesus é Gabriel, mas não. Jesus, Ele é Deus, Ele é o Salvador, Ele é Senhor. Ele estava com o Pai na criação. Ele é o nosso Senhor. E nós vemos, queridos irmãos, que Ele deixou toda a sua glória e majestade na missão de descer a este mundo, na plenitude do
oferecido como sacrifício vivo por mim e por você. Hoje nós celebramos a Deus nessa data tão especial. Não é uma data certa, mas é o momento de nós se lembrarmos que não é sobre Chapeuzinho Vermelho, não é sobre Papai Noel, não é sobre carruagem, não é sobre presentes, é sobre Jesus. É sobre o Salvador da tua vida, louvado seja Deus. É sobre aquele que recebeu uma coroa de espinhos, foi crucificado em uma cruz, assumindo a nossa culpa, assumindo a sua culpa, a minha culpa, onde ele foi cravado ali naquele madeiro, suas mãos, seus pés, e ele ali agonizava. Ele estava ali em nosso lugar. O detalhe, eu creio que Deus é tão detalhista que diante do nascimento de Jesus, dos detalhes, não temos a data, mas nós precisamos olhar não para ele no seu nascimento, mas sim na sua missão, porque foi o momento mais perfeito da humanidade. O momento mais importante era quando Jesus estava ali, de braços abertos, pendurado naquela cruz. É tanto que ele mesmo diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele declara, o Mestre Jesus declara até Telestai, está consumado, louvado seja Deus. Tudo está feito, tudo está cumprido. O plano de salvação deu certo, louvado seja Deus. Está consumado, Jesus disse. E expirou. Ele morreu. Ele morreu e a Bíblia diz que a terra estremeceu. Os sepulcros se abriram. Jesus ali, ele morreu. Na hora nona, como diz a palavra do Senhor, que era às 3 da tarde, Jesus ele expirou e a palavra diz que de repente a terra começou a tremer e a se abrir, e ali houve densas trevas ao redor do momento em que Jesus estava sendo morto naquela cruz. O nosso Cordeiro Pascual que foi entregue por cada um de nós, Pascal. E queridos irmãos, o último presente é a mirra. Mirra simbolizava justamente isso, um aroma amargo, um aroma que ele era forte. Isso significava justamente o sacrifício que Jesus, enquanto Salvador, precisaria passar. E no Evangelho de Lucas, lá no finalzinho, quando Jesus está no Getsemane orando ao Pai, eu já falei isso várias vezes e torno a repetir. A palavra diz que a angústia de Jesus era tão grande que ele estava suando grandes gotas de sangue. Você sabe o que é isso, irmão? O maior ápice de agonia, de aflição, de ansiedade que alguém pode estar. E Jesus orava ao Pai, orou por 3 vezes, diz a palavra. E Jesus claramente pede ao Pai, roga ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim essa dor, esse sofrimento, este cálice. Mas não seja como a minha vontade. E eu pergunto a você, será que você tem pedido a Deus para ser como a sua vontade ou como a vontade dele para a sua vida? Porque Jesus, se ele tivesse escolhido não sofrer, não pagar o preço por cada um de nós, ele não teria morrido, querido irmão. E o que é que nós estamos fazendo com o que Cristo fez por nós lá na cruz? Qual atitude nós estamos dando para Deus que demonstra que nós valorizamos o sacrifício dele pela nossa vida, que nós agradecemos a ele por ter nascido? Assim como Jesus nasceu naquele local simples, no meio ali de animais, onde a plateia que estava vendo aquele menino eram pastores de ovelhas, as pessoas mais simples da época.
Pessoas que viviam no campo pastoreando ovelhas. Mas ali junto com eles estavam uma milícia celestial de anjos adorando o Senhor, glorificando glória ao Deus nas maiores alturas. Paz na terra, porque Deus está salvando a humanidade. Queridos, a história de Jesus não é uma historiazinha para que a gente venha apenas refletir. Não é um momento de refletir. É um momento de decisão. É um momento de decisão. O que você quer para a sua vida? Se você está brincando com Cristo, pare agora. Porque Ele não sofreu para que você tenha uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito, não. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus ele é tomado por esforço. E nós precisamos entender que, infelizmente, isso não depende de nós. A salvação não é nossa. A salvação de outra vida, ela não acontece por meio de nós. É individual. Todos nós precisamos batalhar por ela. Todos nós precisamos ter ciência do que Jesus fez por nós. Precisamos entender o alto preço pago por Jesus naquela cruz. Não foi qualquer um, não foi qualquer preço. Foi o Filho de Deus que nos fez. Foi o próprio Messias que entregou a sua vida. Então os anjos celebravam, a glória de Deus desceu sobre a terra, porque o Senhor estava provando que o que Satanás havia realizado para destituir o homem da glória de Deus, para tentar levar o homem à condenação, Jesus pelo seu sacrifício, como diz Efésios capítulo 3, mas o dom gratuito da vida eterna vem de Jesus, o nosso Salvador. O salário do pecado nos leva à morte. O acusador de nossa vida nos apontava diante de Deus. Mas tudo foi desfeito por meio de Jesus. Toda a armadilha, todos os grilhões da morte foi quebrado por Jesus. É por isso que Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde está o teu poder? Não tem, porque tragada foi a morte pela vitória. Onde havia o pecado, a graça superabundou. Ela é maior, ela é superior. Jesus ele venceu. Jesus ele é rei. Jesus está no céu e muito em breve voltará. Ele voltará. E assim como ele veio, nasceu, morreu, a sepultura está vazia. Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Passou depois muito tempo com os seus discípulos. Depois foi levado ao céu. E os discípulos admirados, olhando Jesus subindo. Quando de repente apareceram diante deles os anjos do Senhor, 2 varões de branco, e disseram: varões galileus, lá em Atos, por que vocês estão olhando Jesus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo agora, sendo levado aos céus, ele vai voltar. E ele diz que ele voltará com poder e grande glória. Jesus em Romanos vai dizer: juro por minha vida, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. Até aqueles que zombam de Jesus, até aqueles que desprezam Jesus, aqueles que não querem Jesus em sua vida, diante de Jesus todo joelho se dobrará. Todo mundo vai ter que confessar que Cristo é Senhor. E diante deste momento, o que Jesus deseja não é que nós venhamos estar ali sentenciados à condenação, não. Jesus deseja que eu e você
venhamos ouvir o convite dele. Venham, benditos de meu Pai. Venham e entrem pelas portas e possuam por herança o céu, a terra que eu tenho preparada para vocês desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. Então, querido, diante dessa mensagem, para finalizar, que nós viemos fazer crescer Jesus em nosso coração, não somente nessa data, mas diariamente. Assuma hoje um compromisso de se dedicar mais a Cristo, de dar o seu melhor mais a Ele. Nós não estamos aqui para apenas realizar um momento de celebração, não. Nós estamos aqui porque declaramos e reconhecemos Jesus como dono da nossa vida. Então, se você vem no intuito de buscar a Cristo, se você vem no intuito da promessa da salvação, persevera marchando. Persevera caminhando na presença dele. Não retrocede, não para, não desanima, mas continua olhando para Jesus. Ele é o teu Salvador. Se você olhar para quem cai, isso não é motivo que você possa apresentar diante de Deus como desculpa, porque Ele tudo suportou por ti. E Ele vai perguntar a ti: filho, tudo eu suportei por você, a minha vida eu entreguei por ti. Qual o motivo de você ter desistido? Tem algum? Tem algum motivo? Não. Será que tem, querido irmão? Se Jesus perguntar que Ele entregou a vida dele por ti, Ele morreu na cruz, qual a desculpa você pode apresentar melhor para dizer: Jesus, eu abandonei o barco, eu desviei do caminho e não quis mais voltar por causa disso, daquilo? Será que isso é desculpa para o Senhor? Não. Então, querido, faça um compromisso com Cristo hoje. Todos nós hoje somos chamados para deixar Cristo nascer em nosso coração. E não somente nascer, mas crescer. Não fique só com Jesus como criancinha, não, mas se alimente do maná celestial. Ele diz: eu sou o pão da vida. Não beba só leite. Não viva só de alguns momentos. Eu vou dar o culto. Eu vou participar do momento de oração. Não. Viva Jesus na sua casa, no momento em que você for dormir, no momento em que você estiver trabalhando, no momento em que você estiver realizando uma viagem. Jesus precisa estar na tua vida. Você precisa ser um luzeiro brilhando no mundo. Louvado seja Deus. O interessante, querido irmão, que a Amanda falou no dia do acidente, como foi alguém que estava tentando ali tirar a sua própria vida, no momento em que, poucos minutos antes, eu disse que o Senhor assim nos leve, como Ele nos trouxe. E poucos minutos antes, nós ali chegamos àquele momento onde tinha acontecido aquela tragédia. E creio eu, se fosse um carro pequeno, não seria como um ônibus. O ônibus pegou fogo, destruiu. Mas se fosse um carro pequeno, o impacto com certeza seria maior, tinha perdido o controle. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então Cristo precisa estar presente em nossa vida em todos os momentos. Se você tem 24 horas, todas elas devem ser dedicadas a Jesus. E que você, neste Natal, Natal significa o nascimento de Jesus. Que neste Natal, Jesus se faça presente em sua vida e em todo lugar, em todo ambiente que você possa estar. Eu desejo a cada amado irmão um Feliz Natal na presença do Senhor. E convido neste momento cada um para que nós possamos orar ao Senhor, apresentando a nossa vida, porque aquilo que nós não conseguimos fazer, Jesus Ele nos fortalece a fazer. Amém? Que Deus abençoe cada amado irmão e ore ao Senhor. Ore ao Senhor, fale com Deus. Neste momento, adore a Ele, grato pelo que Ele tem feito por cada um de nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu apresento a Tua igreja, apresento as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, porque nós somos
seres humanos, falhos, pecadores, que necessitamos do Teu perdão e da Tua graça sobre a nossa vida, Pai. Porque só o Senhor é quem pode nos ajudar a permanecer em Teu caminho diante das lutas que enfrentamos, Senhor. Que possamos, Senhor, reconhecer que a nossa vida depende de Ti. E sem o Senhor, meu Pai, em nossa vida, nós não chegaremos a lugar nenhum. Porque o Senhor é quem nos guia. O Senhor é o pão que desceu do céu para nos saciar de toda fome, de todo sofrimento, de toda dor que nós podemos viver neste mundo, ó Pai. Pai, que cada família aqui presente, Senhor, possa receber o abraço de Deus sobre a sua vida, possam se sentir acolhidos e dizer que somos amados do Pai, somos amados do Senhor, porque o Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores, diz a Tua palavra. O Senhor se entregou por nós quando nós ainda vivíamos perdidos no mundo, sem direção, Senhor. Mas o Senhor nos encontrou. O Senhor nos curou de toda dor que este mundo causa. Aqui estamos, Senhor, apresentando a nossa vida em Tuas mãos. E que neste Natal, ó Pai, não seja apenas um momento de festejo familiar, mas que seja um memorial do Messias prometido, do Salvador da humanidade, do menino que nos nasceu e um filho se nos deu, o nosso príncipe da paz, o nosso Deus forte, o nosso Salvador, o conselheiro, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Louvado seja Deus. A Ti apresentamos a nossa vida, Jesus. Nós apresentamos porque a salvação vem do Senhor, diz a Tua palavra. Em nenhum nome, nem no céu, nem embaixo na terra, pode ser dado aos homens para que possam ser salvos. Por mais que nós venhamos ser bons, venhamos fazer o que é correto, mas se nós não tivermos a marca do Teu sangue sobre a nossa vida, nós não alcançaremos a salvação. Porque não vem de nós, é um dom de Deus para a nossa vida. Nós merecemos a condenação, mas o Senhor nos perdoa de todo o pecado, Senhor. Ó Pai, nos dá uma noite abençoada em Tua presença. Nós continuamos orando por esse distrito, ó Pai. Que o Senhor repreenda todo mal, toda seta maligna, todo ataque do inimigo para tentar amedrontar os moradores, para tentar trazer destruição, violência sobre a comunidade. Senhor, repreende todo mal, Senhor. Pois não está no controle dos homens, embora os homens são maus, embora os tempos são maus, mas o Senhor é quem governa, ó Pai. E que seja conforme a Tua vontade, meu Deus. Mas que nunca venhamos se esquecer que é ao Senhor que pertence todo o juízo, todo o poder. E o Senhor brevemente voltará para julgar o universo, julgar a terra que havia pecado contra Ti, ó Pai. Assim nos perdoa, Deus, e nos dá uma noite abençoada com os nossos familiares. Aqueles, meu Deus querido, que ainda não deram um passo para Ti. Nos ajuda, meu Pai, com Teu Espírito Santo, a levarmos a palavra certa aos corações, para que Teu Espírito Santo faça obra, tire o coração de pedra e coloque um coração de carne, cheio do Espírito, cheio da Tua presença, transformado, e principalmente que dê um passo confessando o Senhor como Salvador, Pai. Repreende todo mal, Senhor, traz paz, repreende toda enfermidade, nos enche com o Teu poder, e que cada um de nós, ó Pai, venhamos fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Assim, em nome de Jesus eu oro, Senhor, grato pela Tua presença sobre este lugar, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Salve o seu irmão com a paz do Senhor.
E desejo ao seu irmão também um Feliz Natal, as bênçãos, irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Salvador, o eterno e infinito amor de Deus Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos. Deus abençoe os irmãos. Agora sim, desejo um Feliz Natal.